Olá galera, eu tomei uma decisão e eu estou aqui hoje para conversar com vocês os meus motivos por que eu tomei essa decisão. Eu decidi finalmente migrar 100% para o Linux. Então, como eu estava falando para vocês, eu decidi migrar 100% para o Linux. Tiveram alguns motivos, na verdade eu sempre quis fazer isso, só que sempre existiram motivos para eu não fazer. E eu acho que finalmente eu consegui me ajustar com esses motivos e eu estou fazendo a migração 100%. Algumas coisas eu cedi, outras eu achei soluções. Mas antes da gente conversar sobre isso, deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história pessoal com Linux. Eu usei Linux a primeira vez quando eu ganhei meu primeiro notebook em 2003, se eu não me engano. 2003 ou 2004. Por aí, mais ou menos nessa época. E nessa época eu quis usar o Linux quando eu ganhei meu notebook e eu fui atrás de instalar o Linux nele. Então procurei lá na internet. Internet ainda não era lá essas coisas nessa época, mas eu consegui achar, baixei a imagem e instalei o Kurumin Linux na época, que era uma distribuição brasileira baseada, se eu não me engano, no que chamava Kinopix, acho que é. É uma distribuição que não existe mais. Na época ela era era o Ubuntu da época, era a distribuição que todo mundo usava. E eu peguei esse Equinopix, que era uma brasileira, então tinha vários blogs e fóruns, o pessoal tirava dúvidas sobre ela. Eu instalei ela, acabei não ficando, porque naquela época o Linux não era para qualquer um. Era uma ferramenta bem difícil de usar. E naquela época praticamente você não tinha software. O Linux naquela época era ruim de usar, ele não era maduro o suficiente para ser para um usuário intermediário, vamos assim dizer. Ou você era um usuário extremamente avançado, com uso específico que precisava do Linux, ou então não dava para usar o Linux. E aí passaram-se vários anos, durante esses anos eu não tive muito contato com Linux, eu tive um contatozinho de leve no meu ensino médio, que tinha os computadores da escola que rodavam Windows e Linux, você podia iniciar no Linux se você quisesse, mas nada muito sério. E quando eu entrei para a faculdade na UNB em 2010, eu meio que tomei uma decisão inconsciente. Na verdade eu tive contato com o Linux Mint, porque eu fui atrás, eu usava Linux, na faculdade eu usava Linux e tinha algumas coisas, programa de gráfica eu usava em física experimental, era no Linux. E aí eu fui atrás, pesquisei um pouco sobre distribuições, achei o Linux Mint e gostei muito do Linux Mint e decidi fazer tudo relacionado à faculdade, usar o Linux para isso. E desde então eu fico nesse vai e vem entre Linux e Windows. A maior parte do tempo com dual boot, em alguns momentos rodando ou Windows numa máquina virtual dentro do Linux ou Linux numa máquina virtual dentro do Windows. Mas assim, desde então eu sempre tive os dois sistemas operacionais à minha disposição no computador. Quando eu queria usar um, eu usava um, quando eu queria usar o outro, eu usava o outro. E assim, nos últimos anos, acho que em 2010 já estava muito próximo disso e deu uma melhorada nos últimos anos. Eu acho que o Linux hoje é um sistema bom tanto para o usuário leigo quanto para o usuário avançado. O intermediário ainda fica assim meio tipo o cara que está acostumado aí na internet, achar o programa que faz o que ele quer, instalar no Windows. Ele vai sofrer um pouquinho no Linux, porque no Linux existem certas coisas que são um pouco mais complicadas. São poucas, mas elas ainda existem. Mas assim, o usuário leigo, se ele estiver aprendendo a usar o computador, eu digo, hoje é a mesma dificuldade de você aprender a usar o computador no Windows ou no Linux. Então assim, para o usuário leigo, eu recomendo o Linux. Eu tenho uma tia minha que quando ela foi migrar para o Windows 10 no computador dela, eu convenci ela de instalar o Linux no computador dela. E o resultado prático
é que, pelo menos antes dela migrar para o Linux, pelo menos uma vez por mês ela me vinha com algum problema que ela estava no computador dela, seja vírus, seja alguma coisa que ela não tivesse conseguindo fazer. E depois que eu coloquei o Linux, isso reduziu absurdamente. Agora é muito mais raro ela ter problemas no uso dela do dia a dia do computador. Ela levou um tempo, no início isso não foi, no início tiveram várias coisas que ela não sabia como fazer, eu tive de ensinando ela aos poucos, mas depois que ela aprendeu a usar o Linux, ela precisou me consultar muito menos sobre coisas que ela não estava conseguindo fazer ou o computador não estava funcionando do jeito que ela queria. Ou seja, para o usuário leigo eu acho que o Linux está bastante maduro e para o usuário avançado também nem tão avançado assim. Tem um nível de intermediário que eu acho que ainda se dá melhor no Windows, mas um pouquinho acima disso eu acho que o pessoal já consegue se dar bem no Linux hoje, porque o Linux está muito mais maduro. Você tem um gerenciamento de pacote poderosíssimo, você pode instalar o programa digitando uma linha de comando, ou se você não quiser linha de comando, existem várias interfaces gráficas para o gerenciador de pacote. Você pesquisa lá pela interface gráfica e instala o pacote. Então eu acho que o Linux está bem maduro nesse sentido. Só que vamos falar do porquê que eu não tinha feito essa migração total até então. Eu tinha duas coisas que me seguravam. A migração, quem não consegue, quer migrar para o Linux e não consegue migrar para o Linux, 99,99% dos casos é falta de software. No meu caso específico, era falta do editor de vídeo e jogos. Outros softwares eu me acostumei, esse minha forçada que eu me forcei de passar a usar o Linux quando eu entrei para a faculdade, para coisas relacionadas à faculdade, me fez aprender a usar muitos softwares Linux alternativos. Por exemplo, eu aprendi a usar o OpenOffice nessa época. Com o tempo acabei substituindo o OpenOffice. Hoje, quando eu quero fazer arquivo, documentos para a faculdade, eu uso o LaTeX, que é uma ferramenta mais científica, mais complexa, mas na física o pessoal usa muito LaTeX. Eu aprendi a usar o Inkscape, eu aprendi o básico do GIMP, eu descobri, por exemplo, o Gthumb, que é um editor de imagem básico quando eu não preciso de todos os recursos do GIMP. Então, assim, eu com o tempo fui aprendendo mesmo as ferramentas do Linux e a usar elas por essa questão de eu ter me forçado a trabalhar coisas relativas à faculdade no Linux. Só que eu ainda tinha esses dois problemas, edição de vídeo e jogos. Vamos falar primeiro um pouco da edição de vídeo. Como eu falei, eu descobri vários programas alternativos. Por exemplo, antigamente eu usava o Corel, hoje eu uso o Inkscape. Tem mais ou menos a mesma funcionalidade. Quem usa o InDesign também está aí mais ou menos na mesma funcionalidade. De vez em quando eu precisava do Photoshop. Hoje eu uso o GIMP. O GIMP é extremamente poderoso. Talvez não tenha uma interface tão bonita quanto o Photoshop, mas é uma ferramenta muito poderosa. E acho que de ferramentas mais avançadas são essas, as que eu uso. Existem outras, algumas têm alternativa no Linux, outras não. Mas a edição de vídeo era a minha pedra no sapato. E como vocês sabem, eu tenho um canal do YouTube. Eu não tenho um canal do YouTube desde que eu entrei na faculdade, o canal do YouTube começou há uns 2 anos atrás, mas desde então eu tenho esse grande problema. E realmente é um grande problema, porque edição de vídeo no Linux... Você até tem alguns aplicativos open source, como por exemplo o Kdenlive, só que eles são meio bugados e são básicos demais. Aí você tem o Lightworks, que é um software muito bom. Não é tão completo como, por exemplo, se você juntar um Premiere com After Effects, você não vai ter essa mesma funcionalidade no Lightworks, mas sem nenhuma edição de vídeo muito complexa, o Lightworks é muito poderoso, só que é um software extremamente caro. Bem que eu usava o Premiere no Windows, eu não tenho condição de pagar a licença do Premiere, então eu usei por um certo tempo Premiere pirata, não uso mais, não recomendo usar software pirata, até reconheço que existem situações que você acaba tendo de usar, mas assim, o Lightworks é caro e piratear ele não é uma opção. Mesmo que eu quisesse, eu nunca fui muito atrás, mas eu sei que mesmo se eu quisesse,
você piratear software no Linux não é muito fácil não. E eu não recomendo piratear. Eu não queria entrar muito na situação. Até o Premiere eu já estava estudando a possibilidade de comprar uma licença dele para continuar usando ele no Windows. Tem umas opções de licença para estudante que saem mais em conta. Eu sempre tinha ouvido falar de uma terceira opção, além dos open source e do Lightworks, que é o Blender. E o Blender, ele é... Deixa eu abrir aqui. O Blender, ele é um software de animação em 3D. Se eu não me engano, é open source, eu não tenho certeza não, mas eu acho que ele é open source. Mas ele é gratuito. Eu tenho quase certeza que ele é open source. Ele é um software de animação em 3D, só que tem como usar o Blender para edição de vídeo. É o que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a edição do meu último vídeo do review do teclado. E assim, o Blender é extremamente poderoso para edição de vídeo. Você consegue fazer até mais coisa que no Premiere e no After Effects juntos. Porque ele é um software de animação em 3D. Então, assim, você pode brincar com coisa em 3D nele. Então, assim, ele é muito poderoso. Só que ele não tem uma curva de aprendizagem, ele tem um muro. E eu tive alguns problemas recentemente. Eu estava rodando o Windows na máquina virtual com pass-through de placa de vídeo. A placa de vídeo ficava para o Windows, um negócio meio complicado. Mas eu estava usando, só que estava dando o Windows 10 extremamente bugado. E nessa minha configuração extrema, ele estava dando mais bugs ainda. Então um dia eu fui iniciar o Windows para editar esse vídeo, o Windows não iniciou e eu cansei. Eu tinha reinstalado o Windows na máquina virtual pela terceira vez naquela semana e eu enchi o saco. Eu falei, eu não quero mais o Windows. E aí eu precisava editar esse vídeo, eu falei, não, vamos tacar a cara aqui. Eu dediquei 2 dias a isso aqui, a aprender o Blender e editar esse vídeo. Assim, é uma coisa, tipo, a minha transição, eu aprendi a editar no Vegas. A minha transição do Vegas pro Premiere foi coisa assim de 40 minutos. Meia hora, 40 minutos vendo uns videozinhos na internet para ver uma coisa ou outra mais complexa que eu não sabia onde fazia. E um pouquinho de quebrar a cabeça na edição do primeiro vídeo. Provavelmente eu demorei mais que eu demoraria normalmente. Mas assim, não foi nada, tipo, esse vídeo aqui eu levei 2 dias inteiros dedicados para conseguir editar ele. Porque o Blender, ele consegue ser muito contra-intuitivo. Então mesmo com vídeo, acompanhando, gente ensinando a fazer as coisas, eu levei 2 dias para conseguir editar esse vídeo aqui. Agora eu já estou um pouquinho melhor, já peguei umas manhas. Talvez eu ainda não renda na mesma velocidade que eu rendia no Premiere, mas eu estou começando a me dar bem e eu estou gostando muito do Blender. Apesar de eu ter apanhado para aprender dele, eu ainda apanhar um pouco dele, o Blender é muito poderoso. Você pode fazer muita coisa com o Blender e ele é gratuito, ele tem uma interface bonita, não é uma interface fácil de usar, mas é uma interface bonita. Então assim, eu estou gostando do Blender e eu tirei esse problema. Agora eu consigo editar vídeo bem no Linux. E meu outro grande problema para o Linux, eu sempre quis... Eu acho o Linux um sistema infinitamente melhor que o Windows. Se você escolher uma distribuição bem escolhida, vai ser muito mais estável. E eu sempre quis essa transição. E a outra coisa, um outro motivo que me travou por muito tempo, e eu acho que ainda trava muita gente. Eu tenho meu irmão, que também é outra pessoa que eu apresentei o Linux para ele, e desde então ele fica nesse vai e vem do Windows para o Linux. E ele tem esse mesmo problema também, que é jogos. Para quem joga no computador, eu tenho essa placa de vídeo aqui, me custou $330, uns R$2.000. O Linux ainda deixa um pouco a desejar. Ainda deixa. Apesar de a gente ter empresas como a Valve que está puxando muito o jogo no Linux, melhorou muito nos últimos 5 anos, vamos assim dizer, melhorou assim da água pro vinho, mas ainda deixa a desejar. Você pega uma placa de vídeo dessa, você roda ela um jogo no Windows, você pega o mesmo jogo, você vai rodar no Linux, você roda numa versão mais antiga do Linux, tipo eu tô aqui, eu tô no Ubuntu, no Might 17.3, que é baseado no Ubuntu 14.04.
Você ainda tem o driver proprietário, você tem uma perda de 20 a 30% na performance. Você vai para a versão mais recente, que não tem mais o driver proprietário, você tem uma perda aí de 40% na performance. E assim, além disso, você tem perda de performance, tem os títulos AAA que as empresas não lançam para o Linux. Não adianta esperar que a EA vá portar um jogo para o Linux, por mais que a Valve faça pressão, não vai acontecer. E assim, ainda não é lá essas coisas. A questão de performance, a diferença, ela tá diminuindo. Com as APIs antigas, DirectX 11 e OpenGL, a diferença ainda é muito grande. Só que aí, quando a gente começar a ficar mais mainstream, Vulkan e DirectX 12, a diferença vai diminuir. Ainda vai ter uma diferençazinha por conta de drive, os drives para o Windows são melhores, mas boa parte dessa diferença de performance hoje, eu digo que é a API, e aí quando a gente tiver Vulkan, essa diferença vai cair. E além disso, a gente hoje está tendo muito jogo indie. Se você entrar aqui na Steam, se você prestar atenção, vários dos jogos vão ter esse iconezinho que é o iconezinho da Steam. Então aqui ó, iconezinho da Steam, iconezinho da Steam, iconezinho da Steam. E esse iconezinho da Steam significa que ele roda no SteamOS. O SteamOS é Linux. Se ele roda no SteamOS, ele roda em qualquer outro Linux. Então assim, hoje a biblioteca, eu tenho minha biblioteca de jogos aqui, eu tenho 159 jogos na minha biblioteca, desses 159, 109 são compatíveis com Linux. Ou seja, hoje, principalmente se você jogar indie game, tem muita opção de jogo para Linux, muita. Não é como era 5 anos atrás, você tinha meia dúzia extremamente mal portado. A gente ainda tem os jogos que são mal portados, mas são poucos, tá cada vez menos, e APIs novas como o Vulkan só vai facilitar esse porte pro Linux. Vai ter muito jogo que vai vir de cara com versão Linux. E assim, hoje tem uma biblioteca boa de jogos no Linux, e eu decidi que eu vou tratar o resto como da mesma maneira que eu trato jogos exclusivos de console. Por exemplo, o The Last of Us no PlayStation é um jogo que eu sempre quis jogar. Infelizmente, eu não tenho um PlayStation, não pretendo comprar um, então é um jogo que eu não posso jogar. Eu sempre quis jogar a sério o Fable 2. Até já tive a oportunidade, mas não tenho hoje acesso a um Xbox 360. Não vou comprar um Xbox 360. É um jogo que eu não posso jogar. E aí eu vou começar a tratar os exclusivos, os que só rodam em Windows e Mac dessa maneira. Eu já dei uma limpa na minha wishlist da Steam, inclusive tirei todos que não eram compatíveis com Linux. Não vou comprar nenhum jogo novo que não seja compatível com Linux. E vou jogar, tem muito jogo para jogar no Linux, principalmente para quem gosta de indie game. Hoje tem muito jogo. E eu vou começar a pensar dessa maneira. Jogo que não está portado para o Linux é um jogo que não tem na plataforma que eu uso. E eu não vou ficar enchendo o saco com o Dual Boot. Cara, Dual Boot é muito chato, que você acaba usando um sistema só. Na época que eu estou jogando mais, eu fico só iniciando o Windows. Na época que eu estou trabalhando mais, eu fico só iniciando o Linux. E aí você isola as duas coisas. Às vezes você tem que estar em um, precisa do arquivo no outro. Dual Boot é um saco. E esse esquema que eu estava fazendo com a placa de vídeo, de usar o Windows na máquina virtual e passar a placa de vídeo para o Windows, resolve algum dos problemas do Dual Boot. Você pode até usar os dois ao mesmo tempo, tipo, você pode usar como se você tivesse dois computadores. Eu até fiz uns scriptzinhos que facilitavam o uso, só que ainda existem seus bugs. Eu acho que daqui a uns anos isso vai ser possível de ser feito sem bugs. Hoje ainda é um recurso meio bugado. Então assim, também tem seus problemas usar o Windows na máquina virtual. Se você usar numa máquina virtual comum, você não tem performance de vídeo nenhuma. Se você usar numa máquina de vídeo desse jeito, com o pass-through da GPU, você tem bugs ainda. Então assim, não é uma solução 100%. No momento ela não está aqui no computador, tem uma Potato GPU aqui, uma GT710,
por outro problema envolvendo ruído na energia, o computador fazendo barulho e outras coisas, assunto para outro vídeo, mas ela funciona muito bem no Linux. Não exatamente a mesma performance que no Windows, mas ela funciona no Linux. Eu normalmente uso ela lá dentro, ela fica lá dentro, bonitinha. Mas assim, ela funciona e eu talvez tenha alguns problemas com o driver novo, porque não tem mais driver proprietário para AMD, ele foi descontinuado. Então quando eu for mudar para a versão mais recente do Linux, eu vou ter que usar o driver open source e ele ainda não é no mesmo nível de performance que o proprietário antigo. Ele vai melhorar, mas talvez eu passe por uma perda de performance aí por um tempo. Mas assim, pro resto das coisas, a minha vida é muito melhor no Linux. Cara, programar no Linux é o sonho. Você escreve um código, abre o terminal, dá um comando, seu programa está rodando. Você não precisa instalar nada. O máximo, se você usar alguma coisa que não venha por padrão no Linux, você tem que digitar um comando para instalar o que você quer. Por exemplo, eu programava em Fortran na faculdade. Um comando você instala o Fortran. Um comando. C, nada. Só roda o código. Instala não. Escreve o código, abre o terminal, roda. Python, escreve o código, abre o terminal, roda. E por aí vai. Outras linguagens mais avançadas, você talvez tenha que digitar um comando para instalar, beleza. Python, precisa de uma biblioteca ou outra que não vem por padrão no Python, um comando você instala. E por aí vai. O LaTeX é infinitamente mais fácil. E tem uma série de coisas que é muito mais fácil fazer no Linux. O Linux é um sistema muito bom, muito bom. O único problema é a barreira do aprendizado. Quem já sabe usar o Windows não vai querer aprender um sistema novo, aprender do zero um sistema novo, tem muita coisa que é muito diferente. Mas assim, eu acho que a Microsoft tá dando uma forcinha aí pro Linux. Com o Windows 10 bugado. Uma coisa que sempre foi pra mim, o Linux nunca vai ter a quantidade de usuários que o Windows tem enquanto ele tiver 1 milhão de painéis de configuração. Hoje você instala o Linux Mint, você tem um painel de configuração. Vai no Windows 10. Vai, tenta configurar tudo por um painel só. Então, a Microsoft está ajudando aí pessoas a migrarem para o Linux. A Valve também. Tipo, a Valve resolveu o meu problema de jogos. Hoje eu tenho 1 milhão de indie games para jogar no Linux. Ainda não tenho tudo. Mas assim, juntando isso tudo, e eu sempre quis mudar 100% para o Linux, eu vou mudar. Eu não tenho o Windows instalado nessa máquina aqui no momento. Ainda tenho o Windows 7 instalado no meu notebook, mas tem um século que eu não inicio ele, eu só inicio o Linux. E eu vou ter um HD com o Windows 10 instalado nesse HD para quando eu precisar fazer algum vídeo para o canal, que eu precisar mostrar alguma coisa para vocês, como é que faz no Windows. Eu vou ter esse HD, ele não vai ficar dentro do meu computador. Quando eu precisar, eu vou simplesmente pegar esse HD, encaixar, ele tem uma dock lá em cima do gabinete. Eu vou encaixar na dock, gravar o vídeo, tirar ele fora e acabou meu contato com o Windows. Bem, agora vamos fazer um pouquinho de propaganda aqui. Eu e o Zé, a gente está planejando fazer alguns vídeos ensinando coisas do Linux. Ajudar para quem quiser fazer essa transição. Eu não prometo nada de programação, de quando que vai sair vídeos, mas assim, principalmente agora nesse momento eu estou fazendo meu TCC do meu curso, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer a última matéria, que é uma matéria extremamente difícil, e ajudando umas outras coisas lá na faculdade. Então assim, como vocês podem ver, está saindo muito pouco vídeo, porque eu estou com o tempo muito apertado. O Zé se mudou para os Estados Unidos, e ele também está com a programação extremamente apertada. Ele talvez saia um vídeo dele agora nos próximos tempos. Ele comprou um notebook muito massa. Talvez ele faça um vídeo mostrando um pouquinho do notebook para vocês. Mas assim, a gente pretende, os próximos vídeos provavelmente vão ser nesse sentido. A gente vai mostrar algumas coisas do Linux. Mostrar como é que instala. Mostrar programas alternativos para várias coisas que a gente usa.
e dar uma forcinha aí para quem quer fazer essa transição. Para quem já está acostumado com Windows, pode não ser uma transição fácil, mas é uma transição que vale muito a pena. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, deem like aí no vídeo, isso ajuda muito a gente, se inscrevam no canal, indiquem o canal para as outras pessoas e até a próxima!